A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Esse é um trecho do poema de Santo Agostinho, né? Que o Alberto, personagem do Antônio Fagundes, lê para sua neta Sofia na novela Bom Sucesso, quando vai falar, ele tem uma doença, né, grave e sabe que vai morrer, e a neta fica muito triste com isso. Então ele lê esse poema para sua neta Sofia. É um momento bem emocionante da novela, eu acho que todo mundo se lembra, quem assistiu. E eu compartilhei uma vez no Facebook e é bem bonito. A Antônio Fagundes lendo, né? Então é outra coisa, não sou eu lendo, né? Mas há tempos que eu queria falar sobre luto, porque para mim foi um ano bem difícil. Meu luto começou no dia 2 de maio, quando meu pai faleceu. E a gente viveu uma sequência de mortes de pessoas muito próximas e foi bem difícil, muito difícil. Consolar pessoas ao nosso lado, ter que seguir em frente, e então foram momentos de bastante dor. Então, por isso que eu deixei para falar agora sobre o luto, e então acho que é importante. É difícil, mas é importante. O luto vem acompanhado de várias coisas, né? A gente tem, muitas vezes a gente nem consegue viver o luto porque a morte vem acompanhada de tanta burocracia, a gente tem que decidir tantas coisas ali naquele momento tão difícil. Tem a decisão de como vai ser o funeral, muitas vezes envolve a questão financeira, depois ainda se ficam bens e coisas que tem que serem acertadas. Então é um momento complicado, onde a gente deveria viver só a nossa dor e nos recuperar, né? Eu vi, quem tratou do funeral do meu pai foi a minha irmã. E daí na funerária colocaram no serviço funeral eu tinha uma parte de auxílio jurídico. Eu achei bem interessante, porque realmente tem coisas que a gente nem imagina. Esse auxílio jurídico envolvia uma consulta gratuita com um advogado, e depois, claro, se precisasse alguma coisa, se tivesse que contratar, daí sim os serviços pagos. Mas tinha esse encontro foi bem interessante, então achei uma iniciativa muito boa, porque realmente é muito difícil, a gente tem que lidar com muita coisa e nem sempre a gente entende, então é bem complicado. Eu acho que é um período difícil lidar com essa burocracia, tem a dor e a burocracia, então é bem complicado, né? E então, assim, essa questão também tem a questão que eu sempre conversei com a minha filha, com todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar, que o luto não é só a morte de alguém, a gente não vive luto só pela morte de alguém. O luto também é o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, situações assim que a gente vive e realmente pode ser comparado a um luto, não tem que se dizer não é, nada se compara à morte de alguém. É uma espécie de luto, sim, que a gente tem que viver, e todo mundo tem, cada um tem o seu tempo, né? É inevitável e a gente tem que respeitar. Cada um sabe como viver a sua dor, conviver com a sua dor, né? Não cabe julgamentos, porque tem pessoas que realmente acham que se uma pessoa está se dando o direito de seguir em frente da melhor maneira possível, ela não está respeitando o luto. E não é assim. As pessoas têm o direito de se sentir da melhor maneira possível e de tentar seguir em frente, sim, pelo seu bem e pelo bem das pessoas que estão à sua volta, né? Então eu falei da burocracia, né, que eu acho uma parte bem difícil, que a gente nunca está preparado, não adianta, a gente pode saber que as coisas vão acontecer, mas quando a gente perde uma pessoa querida, sempre é difícil, não adianta. Então, assim, é preciso buscar um auxílio psicológico, se for necessário, se for, a gente não pode deixar a pessoa
enlutada entrar em depressão, né? Então a gente tem que auxiliar e buscar com a fé, seja com o que for, que essa pessoa possa se reerguer, né? Dar um passo de cada vez. Então eu vou encerrar, é um assunto difícil da gente falar, e eu vou encerrar com algumas frases e espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu sou Kátia Hoffmann, aqui criei esse espaço do Conversando com Kátia Hoffmann para a gente refletir sobre temas. Eu sou jornalista e escritora, espero que vocês tenham gostado e agora então vou encerrar com essas frases. Em nossas vidas, a mudança é inevitável. A felicidade reside na nossa maneira de se adaptar em sobreviver a tudo de ruim. Buda. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Um beijo.